Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast Gente Saúde. Para quem não conhece, esse é nosso podcast feito para lideranças de RH, onde a gente debate temas relevantes e que a gente espera que gerem bons papos e bons diálogos depois daqui. Hoje eu tenho o privilégio de convidar uma pessoa muito legal para bater um papo aqui comigo, que é o Wagner. Eu vou deixar ele se apresentar para não falar em nome dele. Mas eu queria primeiro agradecer você pela sua presença, Wagner. É um prazer te ter aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse é um momento super importante para ter essas discussões. Eu acho que esses momentos trazem muitas informações importantes para a gente, que está no dia a dia e na correria. Então, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo estar discutindo, fazendo parte aqui do seu podcast. Eu acho que desde o início da minha carreira, eu olhei para o tema de gente gestão, sempre como transformar a gente gestão de uma forma muito mais estratégica. Porque hoje a gente está imergido dentro de um processo transacional que te consome muito. Então, como você sai disso e consegue transformar gente gestão dentro de um modelo estratégico que ajude o negócio, é muito importante. Então, acho que a minha carreira sempre foi pautada nisso. Eu passei por grandes empresas, desde o McDonald's, Alcoa, a CVC Corp, que é um grande conglomerado aí do turismo, e agora na construtora Tenda. E o principal foco da minha trajetória foi fazer essa mudança, de sair do operacional e ir para o negócio. E aí, nesse meu caminho, dentro da minha trajetória, eu fiz uma mudança, quando eu trabalhava ainda na CVC, que eu saí da área de recursos humanos e fui para a área financeira. Que legal. Normalmente é um caminho muito diferente, né? Você faz o inverso, você sai de finanças e vem para a gente gestão. E aí eu aceitei essa proposta de ser ali o head financeiro de uma unidade de negócio. Isso me tirou da zona de conforto. Então, eu acho que é um pouquinho também meu, assim, de querer sair da zona de conforto, de querer abraçar o desconhecido. E aí, quando você senta numa cadeira de finanças, de uma área que você não conhece, de uma BU, dentro de um negócio, começa a ter que reportar para um CFO, para o diretor de unidade, e ter que falar de finanças, eu acho que isso me ajudou muito a entender o negócio, primeiramente, mas entender como as políticas que a gente faz lá em gente gestão afetam aqui o nosso dia. Porque quando você está lá atrás, sentado, fazendo as políticas, você sente muito pouco a dor do negócio. E eu acho que ali eu passei 3 anos, isso me ajudou a sentir muito mais a dor do negócio, e é o que eu coloco quando eu levo para remuneração, para benefícios ou para Total Rewards na minha vida. Primeiro eu olho a dor principal do negócio, para depois, depois para fazer políticas, fazer engajamento ou qualquer outra forma. Então, acho que isso foi a principal mudança na trajetória da minha carreira. Legal. De entender um pouco mais a dor do negócio e trazer isso para o dia a dia. Mas antes da gente ir pra frente, vamos voltar um pouco pra trás, né? Claro. Na conta do Wagner jovem, lá na faculdade, o que você fez? Como que você foi parar, assim, no primeiro emprego em RH? Como que foi um pouco dessa trajetória nos primeiros anos da sua carreira? Vamos lá. Toda a minha família é do interior, sou do interior de São Paulo, de Guaratinguetá. Sou um caipira, que foi para Minas, fiz faculdade na Federal de Viçosa. Legal. Depois passei 1 ano em Wyoming, nos Estados Unidos, um projeto ali de Work Experience, trabalhava no KFC, trabalhei no Dairy Queen. Legal. E aí depois à noite estudava a língua, e aí eu acho que isso já foi uma primeira vivência de sair um pouquinho, né, de casa. Já saí quando eu tinha 19 anos, que eu fui para a faculdade, mas ter uma experiência fora. E aí quando eu volto, foi quando eu vim para São Paulo para pensar um pouquinho mais de trabalhar. E aí na faculdade eu fiz administração. Então, todo o processo ali de administração, fui presidente do diretório acadêmico. Legal. Trabalhei nas empresas locais. Eu acho que isso me deu muito conteúdo para poder começar. Mas eu acho que ainda eu não me conhecia como profissional. Então, acho que quando eu comecei na primeira empresa que foi a Alcoa, depois fui para o McDonald's, eu comecei a entender um pouco mais como profissional. Legal. O que eu quero dizer com isso? Qual a empresa que eu quero trabalhar?
em qual é o momento, porque você tem normalmente empresas globais, que você tem todas as políticas prontas que caem ali na sua região. Tem empresas brasileiras que têm, às vezes, um mato alto, mas que tem muita autonomia, você consegue trabalhar e inovar. E é isso que eu fiz nas últimas 2 empresas, né? Passei pela CVC, que foi uma empresa recém-comprada pela Carlyle, que era um fundo americano, que a ideia era reconstruir 100% a companhia, construir a área de remuneração, a área de benefícios, estruturando para o IPO. Então, esse foi um primeiro desafio da minha carreira, participar de um IPO. Depois disso, a CVC começa a comprar 17 empresas ao redor do Brasil. Compramos todo o mercado da Argentina, compramos uma empresa nos Estados Unidos, Colômbia, e assim foi crescendo. Então, participar desse processo de aquisição, para mim, foi super importante para estar ali dentro, entendendo as peculiaridades de cada negócio. Legal. E aí, depois disso, entrou a pandemia, mudou tudo. Eu fui, acho que um dos primeiros contratados na Tenda, já no modelo híbrido, porque estava saindo, na verdade, entrando na pandemia, né? Saindo ali do modelo presencial, entrando no modelo 100% online. Então, eu fiz todo o processo online. E aí, eu lembro até hoje que quando eu fui fazer entrevista, a minha chefe falou, vamos bater um papo, vamos se conhecer pelo menos. Então, a gente marcou numa praça, cada um ficou bem distante, mas aí eu fui de terno e ela ali com as roupas muito mais tranquilas. E aí esse ambiente da Tenda me chamou muito a atenção. Legal. Que me fez querer ir para lá, e eu já estou quase há 4 anos e meio hoje na Tenda. E eu acho que ela te dá isso, né? É uma empresa, é uma construtora, e aí normalmente você tem a tendência de achar que somos muito mais tradicionais, mas na verdade é uma empresa pautada em inovação, pautada em simplicidade, pautada em fazer acontecer, e um dos nossos slogans é desafiar o impossível para poder dar moradia para os nossos clientes. E hoje a gente tem 2 grandes negócios. A Tenda, que é baseada em 9 regionais, espalhadas pelo Brasil. São prédios dentro do programa Minha Casa Minha Vida, então voltada para baixa renda. E a gente lançou uma startup. Então você imagina, né? Uma construtora lançando uma startup que fica hoje, é uma fábrica que fica em Jaguariúna, que chama Leia. Legal. E o foco principal dessa empresa é a construção de casas no modelo Fabril. Então, entra ali toda a madeira, em 40 minutos sai uma casa pronta. Caramba, que legal. Então, você pega essa casa em wood frame, ela é muito mais resistente que o modelo de alvenaria. Eu levo essa casa para o canteiro e ali eu monto 4 casas por dia. Então, o meu time monta 4 casas. Então, você imagina, em 10 dias, depois em 20 dias, em 3 meses eu terminei toda a minha operação e já estou partindo para outra. Então, é um processo muito rápido. Legal. E esta startup, ela está começando. Ela já está há 2, 3 anos operando. Então, esse ano ela começa a entrar muito dentro do seu business case e já começa a mostrar para o mercado que veio, para onde veio e para onde vai. Então, ela começa a mostrar resultado. E dentro da Tenda, é legal porque são 2 mundos diferentes. Uma é a Tenda e a outra é a Leia. Uma é uma startup e a outra uma empresa voltada para inovação, mas já num modelo mais tradicional e mais madura. Então, é como que você equilibra os modelos de remuneração nessas 2 empresas. Legal. Eu não posso atuar em Leia da mesma forma que eu atuo em Tenda. Eu não posso fazer os mesmos programas e políticas atrelado, mas eu preciso garantir que as pessoas consigam circular entre as 2 empresas. Então, eu preciso também criar um atrativo que elas vejam vantagem de ir para a Leia e vejam vantagem de ir para a Tenda. Então, eu acho que quando você começa a pensar modelos de remuneração, acho que o principal, antes de perguntar qual é a dor que você tá, mas eu estou sem talentos, eu estou sem funcionários, ou quero ser a melhor pagadora, eu acho que assim, qual que é o momento atual da sua empresa? Você está no momento de startup, você está no momento de crescimento, você está no momento de maturidade, ou você está em declínio e precisa recuperar. Então, esse momento atual da empresa vai te guiar. E aí, depois disso, você começa a olhar para a cultura que você tem da companhia. É uma cultura mais de meritocracia. Então, você tem ali a Ambev, por exemplo, ela tem toda uma modelagem de remuneração baseado no modelo de cultura que ela tem hoje. E não pelas dores que ela sente.
Você tem a Natura, ela tem um modelo totalmente de remuneração, mas nas duas empresas funcionam. E aí, depois disso, você começa a pensar se quer colocar mediana, se você quer colocar P75. Eu acho que primeiro partir do business, depois cultura e depois sentar para remuneração deveria ser o caminho que toda a área de remuneração para e pensa para poder construir seus pacotes. Legal. E aí eu queria fazer uma pergunta assim que acho que vai começar a introduzir nosso assunto principal aqui, que é, hoje olhando para você, né, para sua cadeira, qual é o principal desafio que você tem em 2024 enquanto uma liderança de RH? Eu acho que os principais desafios hoje são alguns, né? Eu acho que o principal é como criar essa estratégia de remuneração que eu consiga atrair e reter. E isso baseado nessa história que eu te contei de entender o cenário da empresa, entender a cultura e como que eu coloco os modelos. E eu acho que um segundo, que é o que eu coloco mais esforço hoje, é como que eu coloco a inovação dentro da área de remuneração, de benefícios, de sindical, ou onde quer que seja. A gente hoje fala muito de inovação. Mas eu vejo muito pouco acontecer. Tem grandes startups que estão vindo, né? A People, a Comp, que trazem uma mudança disruptiva nesse mercado. Mas as empresas ainda não conseguiram entender assim, tá, legal, como que eu uso isso? E aí hoje dentro da companhia, a gente tem muito dado. Eu consigo fazer uma área de People Analytics super parruda que me dá todas as informações para tomada de decisão. Só que eu já achei que esse modelo ele já não é tão mais ideal para o momento que a gente está vivendo de uma realidade de IA generativa, de ChatGPT. Então, esses dias eu até fiz um artigo contando um pouquinho a mudança de People Analytics para um novo conceito que eu chamo de Gen People. Que é como se fosse um segundo step agora da área de People Analytics. Por que a área de People Analytics faz? Ela pega dados e faz um preditivo. Então, ela pega todo o seu histórico e fala, olha, você fez isso, daqui para frente é bem provável que aconteça isso aqui. E aí você fica muito preso nas amarrações. Então, eu quero saber por que está saindo uma pessoa e quero cruzar com o bem-estar. Então, você começa a ter que juntar pontas. E aí, essa área de Gen People, o que ela faz? Baseado em todo o conhecimento que você tem de IA generativa, de redes neurais, você muda o patamar. Você agora consegue não mais ficar só cruzando dados, mas cria um novo... Ela é um modelo que pega toda a estrutura de dados, todo o modelo de construção de informação, adiciona a inteligência generativa e cria um novo patamar. Então, alguns exemplos que você pode ter. Você pode criar, por exemplo, uma empresa que você tem todo ali um processo fabril e você pode simular diversos cenários entendendo qual deles melhor atrai o bem-estar do funcionário e aumenta a produtividade. E aí você não precisa mais cruzar por que o bem-estar do meu funcionário caiu. Não, você vai criar o modelo atrelado a entender o que melhor te traz para o negócio. Então, acho que esta metodologia ou este novo conceito, eu acho que é o que eu sinto hoje nas empresas. Legal. Que a gente usa muito pouco. E até acho que falando um pouquinho de inovação, começando a entrar aqui no tema, né, nos temas que a gente quer discutir, eu gostei muito dessa afirmação que você fala... A gente fala muito de inovação, mas a gente vê pouco inovação na prática. Sim. E aí, tentando traçar até um paralelo com a área de people e, às vezes, a indústria, né? Você tá numa indústria hoje, que é uma indústria de construção, que, por definição, uma indústria... não vou dizer que ela é menos inovadora, mas é uma indústria que não é top of mind quando a gente pensa em inovação. Claro. Mas, ao mesmo tempo, você tá inserido numa empresa muito inovadora dentro dessa indústria. E eu acho que People tem um paralelo um pouco relacionado a isso, né? Principalmente a parte de Total Rewards, quando a gente olha para remuneração, benefícios, existem muitas amarras até regulamentais, leis, que limitam um pouco, teoricamente, a capacidade dessa área de inovar, né? Como que você tem encarado um pouco desse contexto
de limitações, né? Você tá numa área que tem limitações, que tem um trabalho operacional, que você também tocou, que é um ponto muito importante, que tem muitas leis e regras e sindicatos que meio que regem o seu trabalho. Como que você estimula o seu time nesse contexto a tentar ser desafiador? Eu acho que o principal... Acho que a gente tem muitas amarras hoje. Tá. Mas eu acho que as amarras estão em todas as áreas. Uhum. E eu acho que o principal é como que a gente se reinventa e questiona as práticas tradicionais hoje da companhia. Tá. Então, eu acho que esse é o principal gatilho. E eu acho que a cultura hoje da Tenda também, ela instiga este questionamento. Porque a gente busca muita simplicidade. Uhum. Somos orientados para resultados. Uhum. Eu desafio o meu status quo. Uhum. Então, acho que a cultura também, ela permeia e te dá autonomia para poder criar. Uhum. E eu acho que isso ajuda muito quando a gente fala de inovação. Porque quando você está travado e não consegue mexer muito, e você não consegue propor e alterar qualquer coisa, eu acho que isso te impacta. E eu acho que quando a gente parte da cultura para dentro, Uhum. a cultura ela ajuda muito hoje a Tenda nesse formato. Então, a gente consegue se questionar, traçar novos modelos. A todo momento a gente olha e questiona, será que eu tô... Será que esse modelo tradicional tá correto ou não tá? Uhum. Tem um livro que eu gosto muito, que é Pense de Novo. Então, é você se questionar as suas crenças individuais, coletivas. Então, acho que isso ajuda. Criamos um modelo de squads, de tribos. Então, é um modelo que funciona muito nas startups. A gente falou, vamos trazer aqui para a Tenda. Vamos entender se funciona, se dá atração. Colocar isso dentro de uma cultura ágil, que eu consigo ir colocando faseado também as entregas. E a empresa ela vai assimilando essas melhorias e vai vendo o valor. E aí você vai ratificando essas mudanças que você quer. Então, hoje a gente está testando um modelo baseado um pouquinho nesse GenAI, Gen People que eu te falei, que é um mix, eu acho, de ChatGPT com People. Então, o que a gente criou? A gente começou do zero, essa área, e aí o primeiro desafio foi como que eu mostro isso para a companhia. Então, sentei ali, eu e mais um desenvolvedor, e falou, vamos começar a testar dentro do ChatGPT mesmo. Colocamos uma base de dados, e aí começamos a fazer perguntas. Com essa base de dados, me sinaliza se o funcionário precisa de mérito. Então, prompts bem simples. E ele começou a trazer informações. A gente começou dentro do próprio do chat, colocar mais informações. Então, vamos colocar a tabela salarial, uma pesquisa de clima, isso tudo dados fictícios. Chegou um momento que ficou muito grande. Eu consegui fazer perguntas que hoje o meu gestor pergunta para a minha BP e a BP gasta um grande tempo ali para achar as informações, construir isso e criar uma narrativa para contar para o meu gestor. E aí a gente viu ali um grande diferencial. E aí a gente partiu para uma segunda etapa. A segunda etapa é vamos fazer um ATS dentro do Python. Então vamos começar a escrever, mas a gente não tem milhões de dinheiro para poder ter a inteligência generativa do ChatGPT. Vamos fazer o mais simples, vamos bater o nosso ATS lá no ChatGPT e vamos ver se funciona. Então, a gente passou quase 2 semanas batendo lá e a informação não voltava. Então, eu fazia a pergunta e eu queria que ele lesse minha base de dados dentro do meu ATS. Então, a gente começou a fazer esse teste de rodar, olha, como que eu bato, uso a inteligência, mas com minha base de dados e me gera uma informação nova que vai me criar valor hoje para o meu gestor, para o meu BP. E aí, a gente foi criando. Chegou um momento que a gente conseguiu bater, então a gente falou, legal, então agora vamos colocar uma cara diferente no nosso ATS que gere valor. E aí já vamos começar a criar prompts mais exclusivos e mais detalhados que a gente começou agora a testar com os BPs. Então eu sentei com eles e falei, são dados ainda fictícios, uma terceira etapa vai ser a governança, então como que eu coloco os dados reais da companhia dentro do Data Lake que a gente tem e bato no chat, e eu garanto que essa informação não vaze. Mas hoje a gente já começou a testar junto com os BPs de eles fazerem perguntas muito mais profundas sobre a vida do funcionário, características, e ele trazer cruzamentos com outros funcionários que, normalmente, se você tivesse uma área de people, eu daria um dash. Tá aqui o dash com todas as informações e se vira. Ali não, eu já trago pronto,
preparado, analisado e já criando cenários futuros. Então, se a pessoa vai sair ou não vai, como que está a avaliação dessa pessoa, como que ela é cruzada com todos os funcionários, como que a gente começou a testar agora, como que eu crio, de acordo com o que eu espero do funcionário e o plano de carreira dele, eu crio um treinamento próprio para ele. Por enquanto é mais dicas e orientações, mas depois a ideia dela é colocar dentro de uma área, de uma universidade ou de uma área com estudos e cursos, que eu já monte toda a minha estrutura educacional para o meu funcionário. Então, isso muda também a velocidade e como que o BP e a nossa área se vê como estratégia perante ao gestor. Legal. Quando eu chego com essas informações para o gestor, ele olha para a gente gestão com os olhos brilhando, né? Ele não quer mais só aquele dashzinho que normalmente a área de people faz, que você fala, ó, tá aqui, seu turnover, as pessoas que estão bem avaliadas, e você tem um monte de dados esparramados sem nenhuma análise profunda. Então, a gente começou a unir tudo isso de uma forma muito mais direcionada. E como que a gente fez isso? Sem dinheiro, sem ter equipe e testando. Então, testamos pequeno, funcionou, vamos seguir o próximo, começou a dar valor, agora a nossa ideia é pegar todo esse produto, levar para dentro de casa, dentro da nossa squad de gestão e falar, ó, agora a gente quer rodar macro. Já tem pronto, eu já testei, já validei minha hipótese, vi que funciona, agora você me ajuda a colocar a governança. Porque aí eu preciso colocar que o acesso seja restrito, que a informação não vá para fora, aí eu preciso de uma técnica que hoje eu não tenho. Legal. Mas toda a comprovação da minha hipótese funcionou, validei e fiz dentro de casa sem custo. Eu acho que a gente também tem que sair um pouquinho mais e usar essas ferramentas. Sim, acho que tem uma outra coisa legal também, que a gente estava até falando um pouco antes de entrar aqui no podcast, que é sobre como você pega o mundo externo e isso eventualmente te ajuda em relação a também a inovar e pensar diferente, né? Então, quando você olha hoje para tudo que está acontecendo, seja uma empresa de tecnologia lá fora, empresa de tecnologia aqui, como você, Wagner, enquanto líder de RH, tenta trazer isso também para o seu time conhecer o que existe lá fora e conseguir pensar numa outra realidade, né? Eu tento sair um pouquinho das camadas tradicionais para a gente onde vai, né? Então, assim, hoje no mercado tem diversas e centenas de eventos, mas sobre o mesmo tema. Então, eu tento sair um pouquinho desses momentos e trazer conteúdos diferentes. Então, no passado eu fui pro evento da AWS Mundial, então um evento voltado para a tecnologia, aí tinha um cara de RH lá no meio perdido, querendo entender o que é isso. Então, já foi sair um pouquinho também de falar de remuneração, que eu acho que é um tema que já está consolidado no mercado, mas olhar para as novas frentes e novos conhecimentos que hoje não é tão claro e só vai chegar para a gente daqui a 2, 3 anos em forma de um sistema ou alguma coisa muito pronta. Então, acho que um primeiro momento é trazer para o time novos conhecimentos. Recentemente, fomos conhecer a fábrica da Dell em Hortolândia. Que legal. E assim, quando você conhece todo o processo, sai um pouquinho ali da área só de gestão e começa a entrar muito mais a fundo no negócio, entende o que eles estão fazendo ali, acho que mudou também um pouco a minha cabeça. E aí eu quis entender um pouco mais como foi a construção da própria empresa Dell, desde o início ao fim. E eu falei, onde que eu acho essa informação? E aí eu achei um podcast super legal que chama How I Built It, que são mais de 300 episódios que contam como as empresas foram criadas, conversando com os donos. Então, eles conversam com o Michael Dell e ele conta toda a trajetória. E aí, conta um pouco de como foi esse processo de inovação, como que foi esse processo disruptivo e de subir e elevar a barra. Então, acho que isso ajuda muito para a nossa área de gestão sair um pouquinho daquele mais do mesmo, que a gente fica ali sempre nos mesmos grupos, nas mesmas discussões, e eu acho que isso está ajudando bastante a inovação dentro da companhia. Então, a gente se questionar e ir buscar fora, né? Então, acho que também tem um pouquinho da autonomia de falar, olha, quero conhecer sobre determinado assunto, quero estudar redes neurais, quero entender isso, e eu acho que o time de gestão precisa sair um pouquinho mais de dentro da casinha e buscar essas novas informações. Legal.
E aí acho que aí você começa a entrar meio que um pouco no nosso segundo grande tema aqui, que a gente falou um pouquinho no começo do podcast, que é esse lugar do RH ser mais estratégico. E aí antes de falar sobre o que isso significa, porque eu acho que tem várias camadas para essa frase, Claro. Você falou uma coisa no começo do podcast que eu acredito muito, que é se conectar um pouco mais com o negócio. Porque aí fica muito mais claro como as decisões de pessoas impactam o negócio, né? De uma maneira positiva, de uma maneira negativa, como que aquilo gera um ônus e eventualmente precisa gerar um bônus depois. E aí eu queria que você teve uma trajetória que não é linear, né? Que é de ir para financeiro e voltar. Mas o que você fez, assim, e como que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas podem buscar se conectar mais com o negócio, entender mais como o negócio funciona, para depois fazer essa conexão mais clara de como suas decisões em RH estão impactando isso. Como foi um pouco desse processo para você? Eu acho que, de largada, é fácil, na verdade, né? Eu acho que na hora que a gente acha que é difícil conhecer o business, mas não, acho que quando eu fui para o McDonald's, a primeira semana que eu passei na empresa, eu tinha que ficar uma semana, não no escritório, mas dentro de uma loja. Então você fala, olha, a pessoa saiu do corporativo e já passa uma semana na loja. Você escolhe a loja mais próxima. Na época eu peguei uma ali próximo da Liberdade, que era uma das lojas que tinha um grande movimento devido às faculdades. E isso me ajudou a entender demais o que era o McDonald's, qual que era a cultura, como que é viver na ponta, do que ao invés de só começar lá no escritório e começar a pensar, deixa eu agora começar a construir coisas. Mas sem entender o negócio, eu acho que você não anda. Então, acho que isso foi um grande gatilho, porque ali eu conheci quem estava na ponta, quais eram realmente as dores e as necessidades, porque às vezes quando você não está na ponta, você começa a criar modelos que ninguém se importa. É muito mais, um pouco mais do mesmo. E aí quando você está na ponta, você entende realmente a dor, né? Quando a pessoa entra na tenda, o primeiro momento dela é conhecer uma obra, ela vai para a Leia, conhece a fábrica. A gente tem uma empresa nova que é dentro da tenda, que é um modelo de pré-fabricado de concreto. Então, hoje, é um pouco do conceito de Alea, que é a construção de casas em wood frame. Então, eu saio com a casa pronta. Para a tenda, eu levo a parede inteira pronta e aí eu só vou juntando todos esses leguinhos dentro de um novo formato. Então, a pessoa vai para lá. E aí, um segundo momento, você começa a conhecer as regionais. Então, a semana passada eu fui para o Ceará, para Fortaleza, e é totalmente diferente o que está acontecendo em São Paulo, ou diferente do que está acontecendo no Rio. Então, também conhecer as regionais, porque você tem um público diferente, você tem uma dor diferente. Então, acho que esse é um primeiro momento para pensar o RH estratégico. Depois que você conhece a empresa, de baixo, acho que é legal conhecer de cima. Então, assim, como que você entende o negócio? Qual que é o diferencial estratégico da companhia? Para onde a empresa quer ir? E aí, como atender uma empresa de capital aberto, você tem lá o formulário de referência, você tem informações, então você consegue, lendo ali, entender qual que é os desafios hoje da companhia, e aí você vai ter os dois mundos. Tanto a base, com as dores, como o que o negócio precisa, e aí você começa a pensar o que é o RH estratégico, ou qualquer outra área que quer ser estratégica. Como que você vai fazer produtos que vão atender esses dois mundos, né? Que eu vou tirar dores da ponta, que isso vai me auxiliar lá na frente como negócio a alavancar. Então, acho que dessa forma que você consegue transformar o RH. E aí é um pouquinho do que a gente falou da área ali de people, né? Acho que a área de people hoje está muito em voga porque ela fornece informações de gente para toda a empresa. E aí eu acho que essa mudança de people para Gen People, que é usar o generativo para tomada de decisão, é super importante que as empresas comecem a criar esse caminho. Que eu comece a gerar informações que vão ajudar, não só olhar para trás, mas criar o que vai ser o futuro. E como que eu junto todas essas informações. Legal. E aí, acho que um ponto, assim, se eu puder contribuir aqui, que existem algumas coisas que acho que as pessoas precisam meio que saber responder depois de algum tempo de empresa. Assim, eu tento falar bastante disso na People, principalmente quando eu contrato algum líder. Então eu falo, olha, em algum momento você tem que entender qual o problema a People se propõe a resolver, qual é o nosso principal diferencial competitivo, então como que a People ganha o jogo, né, posto de uma outra forma, como a gente ganha dinheiro,
Legal. Quais são nossos principais custos enquanto companhia? Então, o que são os principais custos? Quais são os principais componentes desse custo? Então, quais são as coisas que a gente vai estar se preocupando mais, pensando em reduzir custo de serviço, tornar a empresa rentável, que é um direcional qualquer empresa, seja ela uma empresa de tecnologia que ainda queima dinheiro, ou uma empresa madura que está muito focada em geração de caixa, vão ter. E aí, eu concordo muito assim, sobre viver a ponta, como complementar essa vivência de negócio. E de viver e tentar conviver com pessoas da liderança para entender a cabeça dessas pessoas. E entender os diferentes incentivos que existem na empresa. Legal. E aí eu acho que, por exemplo, remuneração e benefício tem um papel muito importante aqui, né? Então, quando você olha para o plano de remuneração de longo prazo, para o plano de remuneração de curto prazo, quais são os gatilhos ali? Porque isso vai moldar demais o comportamento das pessoas na ponta, no dia a dia, no ano, no médio prazo. Então, é legal também que as pessoas consigam meio que ter um pouco desse framework ali para elas entenderem o ambiente que elas vão navegar. E eu concordo, assim, o RH pode ser muito mais estratégico se conseguir meio que navegar esses dois mundos, que é um mundo mais de subjetividade, que é um mundo de pessoas, com um mundo mais, não eu vou dizer objetivo, porque nada é 100% objetivo, mas um mundo que tem algumas coisas ali, existem alguns frameworks que nos ajudam a entender como um negócio funciona. Eu acho que lá no início a gente falou um pouquinho de conhecer o negócio, saber o momento, né? Igual você comentou, se é um momento de startup, se é um momento de crescimento, se ela está madura. É muito importante. E ali disso, você vai começar a pensar em definir o seu modelo, o seu pacote. Depois disso, você desce para a cultura e fala, qual que é a cultura que a minha empresa quer espelhar? É uma cultura de meritocracia? Se a gente tem talentos no mercado disponível ou não? Então, você começa a entender um pouquinho mais do cenário atual de cultura. E aí, depois, dentro disso, você começa a cascatear para diversos modelos. Então, na CVC... Quando eu entrei, ela era uma empresa que estava num momento de ramp-up. Era uma empresa recém-comprada, que precisava crescer para abrir capital. Então, um grande desafio naquele momento era o IPO. Então, para o IPO, quais são os modelos de remuneração que eu preciso trabalhar? Então, eu preciso trazer pessoas de mercado. É uma mão de obra muito mais exclusiva e complexa. Eu preciso ter um incentivo de longo prazo muito forte, atrelado a esse objetivo. E um bônus muito menor. Então, saindo da camada da companhia e cultura, começou a desenhar esse modelo para baixo. Então, como que seria a remuneração mais alavancada, um bônus mais curto, um ILP mais alavancado e os benefícios de praxe. Porque o benefício não era o que ia chamar atenção para quem quisesse ir para lá, para construir esse crescimento da companhia. No primeiro momento, ela cresceu, abriu o capital, e aí ela começou a ficar mais madura. E aí, naquele momento, como que a área consegue agir rápido para mudar os mecanismos de remuneração, porque eu acho que, normalmente, um grande problema que a gente tem hoje é que eu não ando rápido que nem o negócio. Eu perco o meu tempo. Então, normalmente, as áreas de remuneração, na hora que a empresa já está 2 anos naquele novo cenário, que você fala, olha, eu preciso mudar. Então, eu preciso, na verdade, mudar antes do que o meu negócio, para poder conseguir. Então, num determinado momento, a CVC mudou a sua característica para crescimento. Então, vamos começar a crescer por aquisição. Quando eu começo a crescer por aquisição, eu preciso de um novo modelo de remuneração. E aí, eu tenho um novo ponto de atenção, que são os fundadores que vieram para a CVC e continuam dentro da marca. Então, eu fui lá e comprei a Rextur Advance, o antigo dono ficou lá. E ele vai ter uma remuneração atrelada ao desempenho de vendas daquela unidade de negócio. E eu não posso fazer um negócio, um modelo de remuneração para ele, pensando nos modelos tradicionais. Eu preciso ser disruptivo e pensar especificamente para como fundador que fez aquela empresa ser um mega case, que foi adquirida, e agora eu continuo com ele e faço que ele seja ainda muito mais com vontade de alavancar essa empresa. Então, todas as empresas que a CVC foi comprando, que foram mais de 17, a gente manteve o fundador. E aí, o fundador é essencial para o nosso negócio. Tem um livro muito importante que chama Mentalidade do Fundador. E como as empresas hoje perdem essa característica ao longo do seu crescimento.
Então, antes, né, você tem a Amazon. Como a Amazon mantém o conceito de dia 1, que quando passe para o dia 2, você não se esqueça tudo aquilo que te levou a ser a empresa que você é hoje, você começa a entrar na burocracia, esqueça hoje do seu cliente, que foi o seu principal foco. Hoje a gente olha para a Nubank, que está no mesmo modelo, né? A Nubank veio, foi disruptiva, só que agora ela está com 100 milhões de clientes. O que agora não tem tudo para virar muito mais tradicional. E criar modelos que estejam muito mais pautados no que a gente já viu de outros grandes bancos e ela perca essa essência. Então, eu acho que isso mexe com a empresa. E aí, estar antenado nisso para criar os modelos de remuneração é muito importante. Sem dúvida. E aí, uma outra coisa que eu queria explorar, assim, quando a gente fala sobre RH estratégico, que é um termo que eu gosto, mas ao mesmo tempo também eu acho que ele está tão popularizado que às vezes até ele se esvaziou um pouco, mas é um pouco da dicotomia entre RH e liderança. Que é um RH muito forte, potencialmente tolera líderes muito fracos. Acho que essa é uma outra coisa que é super, né, uma super discussão, assim. E aí eu queria perguntar como você enxerga a sua dobradinha, né, entre RH e gestores. Legal. Você falou um pouco dos produtos, falou um pouco como você tem ajudado, mas como que você enxerga isso e como você acredita que esses limites se encontram, né? Até onde o RH deveria ir, até onde aquilo é o papel do gestor, para que um eventualmente não anule o outro? Eu acho que tem uma grande sobreposição entre RH e o gestor. Principalmente no que tange o dia a dia com o seu time. Então, assim, muitas vezes você vai fazer um desligamento, tem que ser o RH que faz. Você quer você quer trazer alguma informação, o RH tem que estar junto. Então, acho que o papel hoje do RH, da área de gestão, quando a gente fala em estratégico, é como que ela dá todas as ferramentas para os gestores e auxilia o gestor nessa tomada de decisão, que dá autonomia e dá liberdade para ele poder atuar como time. Sim. Porque eu acho que o grande papel do time é como que você consegue ter pessoas competentes, talentosas, em busca de um mesmo propósito e elevem a barra, na verdade. Então, acho que assim, como entrega além do esperado. Então, acho que é isso que todo gestor espera de um time. E aí, quando você olha isso, o RH, ele acaba virando uma muleta, ele prejudicando o gestor. Porque você vai junto, acompanha. Então, o papel do RH estratégico, acho que ele tem que mudar um pouco. De sair do dia a dia, dando essas informações para um RH que ele vai estar junto com o negócio. Ele vai dar as ferramentas para que o gestor consiga ter essa equipe de talentos que vão buscar, através de um propósito, entregar além do esperado. Sem dúvida. Então, acho que esse é o papel de gente de gestão. E hoje, quando eu falo que a gente está muito preso nas amarras do dia a dia, porque a gente tem algumas empresas que elas querem fazer esse papel de gestão. Elas querem ser, olha, eu sou aqui o seu BP, então eu vou te ajudar a construir essa estrutura, eu vou te dar essas ferramentas, a pessoa tá mal, eu vou conversar com ela. Sim. E eu tiro um pouco também da liberdade do gestor de atuar junto com o time. E aí, quando a gente vem para essa mudança de people para Gen People, você começa a dar muito mais informações para o gestor. Porque hoje, um gestor que quer saber um pouco do time dele, também ele gasta tempo. Então, assim, como que está meu time? Quem foi os avaliados? Quem tem banco? Quem está afastado? Não tá? Então, você tem ali um time de 40 pessoas, imagina você juntar todas essas informações para tomar uma decisão. Então, nesse padrão de Gen People, você consegue fazer uma evolução natural do processo. Você consegue dar muito mais na mão do gestor todas essas informações linkadas a um prompt fácil, que ele consegue ter ali os dados, e aí você começa também a questionar o paradigma do que era a antiga gestão para esse novo modelo. Então, como que a gente vai trabalhar agora que as informações estão na mão do meu gestor e ele consegue atuar muito mais rápido? Então, acho que isso consegue também dar velocidade para a área de gestão. Porque se o gestor espera que o meu BP esteja junto para poder tomar uma decisão, já passou 2, 3 meses e você perdeu o time. Então, é como que você consegue
gerir com precisão e a criatividade e o capital humano, mas com muito mais velocidade. Sem dúvida. Então, acho que esta inovação, ela vem para mudar os gatilhos mentais hoje, que eu acho que ainda a gente não está preparado e não sabe como usar. Eu acho que isso vai ser uma evolução aí nos próximos anos, para como a gente muda o RH estratégico até para um RH muito mais centrado a orientar e tomada de decisão e ser pró-business. Então, acho que isso que vai mudar o jogo. E acho que tem o dilema da inovação, né? Para quem não está familiar com o conceito, existe alguma coisa funcionando bem, seja na minha vida, nas minhas habilidades ou na minha empresa. E aí, obviamente, por motivos até racionais, você não quer meio que fazer coisas que vão contra aquilo que você já faz bem. Claro. Então, se eu sou uma empresa que faço computadores CPU e aquilo tá indo muito bem, etc, ele tá lançando um computador laptop, eu eventualmente, ao invés de começar a fazer laptop, eu foco no CPU, aquilo que eu já faço bem, aí o laptop vem e aí minha empresa acaba, né? Esse é meio que uma historinha do dilema da inovação. E quando a gente fala com RH aqui, eu tô falando, hoje a gente tem muitas empresas clientes, mais de 200 empresas clientes aqui, e falo com vários RH, seja em ambientes como esse, em ambientes comerciais, eu percebo que existe um pouco do dilema da inovação dentro da área. No sentido de, eu sou tão bom em planilhas, eu fui tão bom nessa parte operacional, eu fui tão bom nesse estudo. E aí tem uma mudança, que eu concordo muito com você, vindo de paradigma. Não só da área de gente de gestão, mas do mundo que a gente vive como um todo, assim, com as tecnologias que estão sendo inseridas. E aí eu acho que tem muito um trabalho aqui do RH também tentar já começar a antecipar esse reskilling, que é um negócio que está batendo na nossa porta, para que, se o meu operacional, por exemplo, está 100% automatizado, 90% automatizado, o que sobra para mim como RH? Sobra para mim pautas muito mais estratégicas, muito mais pro-business, muito mais relacionadas a dados, muito mais de empoderar pessoas a tomar decisão. E aí, eu acho que é muito importante que o RH esteja olhando alguns anos, alguns meses ali na frente, para que consiga navegar bem essas mudanças, porque elas vão chegar e a resistência não vai impedir que elas cheguem, né? Então, eu tenho que trabalhar muito no podcast com esses temas, né? Como o tema que a gente falou aqui. E eu acho que o RH estratégico é um pouco esse RH que olha para o mundo um pouquinho à frente, que não necessariamente é o mundo hoje, onde a gente ainda tem rotinas operacionais que estão demandantes, a gente ainda tem pessoas mexendo com planilhas gigantes, essa é a realidade, mas que daqui a 2, 3 anos talvez já não sejam mais. E aí o que a gente faz, né? Eu acho que você deu um exemplo, acho que precioso, né? Você falou um pouquinho de companhias que tinham tudo para prosperar e se perderam, que é o caso da Nokia, por exemplo. A Nokia tinha todo o conhecimento, era dona de 85% do mercado, e se perdeu. Então, acho que o principal desafio hoje de gente gestão é como ela se deixa obsoleta. Então, assim, eu quero que tudo que eu faço hoje seja obsoleto e eu proponha coisas novas para mudar a forma que eu faço. Porque eu não quero ficar olhando a mesma planilha de Excel, o mesmo cálculo, olhando vaga a vaga, descrição de cargo. Eu acho que isso já chegou no seu limite. Sem dúvida. Eu acho que é como agora a gente consegue acelerar esse processo de falar, olha, tudo isso aqui para trás eu quero deixar obsoleto. Como que eu começo a olhar como Gen People ou IA, ou usar essas ferramentas para tomada de decisão muito rápido. Então, hoje, para mim, eu faço tudo hoje. Quase minha vida é no ChatGPT. Eu jogo lá, faço todos os cruzamentos, criei um bot específico meu para gente gestão. Para quem não sabe, dentro do ChatGPT você consegue ter essa funcionalidade. Então, você vai fazendo uns fine-tunes ali para onde você quer ir. Então, criei um meu que eu coloco ali todas as informações e ele já faz uma análise muito mais rápida. E aí eu gasto o meu tempo muito mais para o estratégico do que para criar planilhinhas, tocar dia a dia e análise. Legal. Não, Wagner, primeiro eu queria te agradecer muito assim pelo papo, foi super legal e eu acho que foi muito aderente com aquilo que eu acredito que o podcast deveria ser, né? Prático. Então, assim, trazer exemplos práticos como a gente está trazendo isso na realidade. A gente falou um pouquinho de fracasso, tentativas, etc. Legal. E eu acho que a gente trouxe alguns dos principais temas que estão na cabeça de todos os RHs que nos escutam aqui para o centro da conversa. Então, muito obrigada. Para terminar, a gente tem uma parte final aqui que eu encarno a Marília Gabriela, dadas as devidas proporções, que é o bate-bola, jogo rápido.
Legal. Que a gente faz algumas perguntinhas bem para finalizar mesmo e pra gente deixar algumas mensagens finais para quem tá nos escutando. E aí eu vou começar com a primeira, que é: o que passa na sua cabeça quando alguém fala, passa lá no RH? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Mas eu acho que quando passa, é um medo do RH. E eu acho que o RH tem que mudar essa característica, né? Que é o que a gente veio falando de como tornar estratégico. Quando você fala, passa no RH ou vai lá falar com o RH, você cria esse medo de falar, olha, eu vou lá porque é problema. Eu acho que o que a gente tem que mudar hoje na cabeça é quando alguém fala, passa lá no RH, você fala assim, que legal. Eu vou sentar com o RH e eu vou sair com coisas novas. O RH agora é pro-business e isso vai me ajudar. Então, acho que esse receio de tradicional contra inovador, acho que é isso que a gente precisa tirar um pouco da mentalidade das pessoas. Legal. E aí, que tipo de chefe você é? Olha, eu tento ser um chefe que eleva a barra, né? Eu acho que tenta sair um pouquinho do mais do mesmo, que busca atingir novos patamares e para isso a gente precisa ter, igual eu comentei um pouco atrás, de um time competente, habilidoso, que tenha autonomia, que possa tocar o dia a dia com responsabilidade e autonomia e saiba onde buscar, não faça microgerenciamento. Eu acho que isso você cria um time que te dá muito mais velocidade e busque as resoluções de problema. Porque eu não quero ser um gestor que é top-down, né? Então, você falou, você vai e faz isso, e aí a pessoa fica ali, mas será que se eu fizer isso aqui um pouquinho diferente, ele lá em cima vai me pegar? Então, lá, eu acho que por onde eu passei, eu tento ser muito mais flexível. Acho que a gente dá o contexto, dá os direcionamentos, e dali saem os grandes produtos. Então, da forma que você vai fazer, eu acho que da melhor forma possível. Mas eu não preciso ficar ali falando, olha, o PPT tem que estar neste formato. Não, cria da sua forma, cria, traz e vamos fazer essa discussão. Eu acho que isso que ajuda a ter uma empresa, uma equipe e um time bem competitivo e que busca ali elevar a barra e trazer novos modelos. Sem dúvida. E aí, define a equipe dos sonhos para você em 3 palavras. Acho que a equipe dos sonhos, eu acho que talvez 3 palavras vai ser difícil, né? Mas eu acho que ela é baseada num grupo de pessoas com competências e habilidades que consigam ter autonomia para a tomada de decisão, que através de um propósito, amarrando ali, eles entreguem resultados extraordinários. Então, acho que essa é a equipe do sonho. Legal. Um livro para quem quer se aprofundar no que a gente discutiu hoje aqui. Olha, teve 2 livros que eu falei aqui, que eu acho que são essenciais, que é a Mentalidade do Fundador, eu acho que eu deixo ele na cabeceira, eu leio, acho que eu já li umas 3 vezes. Que legal. Que ele traz um pouquinho de como não perder a essência, porque é isso, né? Os grandes fundadores conseguiram fazer a empresa crescer, e como que você mantém isso? Então, como a Amazon se mantém, a Nike, como a Nubank mantém esse pensamento do fundador, e como que isso te faz superar crises. E eu acho que um segundo é o Pense de Novo, que é você redefinir e repensar suas crenças, seus limitantes e sempre se questionar. Porque muitas vezes a gente fala, olha, isso rola muito, né, em algumas empresas, olha, eu sempre fiz desse jeito, então faça desse jeito. E não necessariamente. Será que isso se atribui aos momentos de hoje, né? Então, acho que esses 2 livros hoje são de cabeceira para qualquer pessoa que quer pensar também em inovação, que quer pensar em novos modelos. Legal. E aí, por último, uma pessoa referência que você segue e acha que é fantástica, ou um podcast que você quer indicar para quem está nos ouvindo hoje? Acho que um podcast é o que eu comentei recente, que é o How I Built It, que é fantástico. Ele é em inglês, mas eu acho que ele traduz muito fácil como que os grandes líderes e grandes gestores construíram as suas empresas, né? Então, quem quiser, comece pelo Dadel, que é fenomenal. Esse é um podcast que tem mais de 300, 400 ali áudios para você poder ouvir, e é fantástico. E eu acho que 3 pessoas, tem 2 professores que eu sigo que falam de inovação, um da Berkeley e um da Columbia, que uma que é a Rita McGrath e o Henry Chesbrough, que são 2 professores que falam de inovação. O Henry, ele foi ele que criou a palavra, a inovação aberta. Então, é bem legal para entender um pouco mais. E o próprio fundador hoje da OpenAI, que é o Sam, que eu acho que é
que traz muito conteúdo novo para quem quer ouvir um pouquinho de inovação, sair um pouco do mais do mesmo e trazer grandes questionamentos. Eu acho que essas 3 pessoas são, assim, essenciais para quem quer falar inovação. Muito legal. Obrigada, Wagner, pelo seu Obrigado. tempo e pelo podcast. Foi incrível. Queria agradecer em nome não só meu, mas de todo mundo que está nos escutando aí pela aula. Não, eu que agradeço. O convite foi muito legal, esse bate-papo. Eu assisti já quase todos os conteúdos que vocês fizeram, então já crio uma expectativa aí para os próximos podcasts que virão. Legal. Então, assim, gente, se por acaso você escutou esse episódio e acha que aqui tem temas relevantes não só para você, mas para outras pessoas que estão no seu contexto aí de gente de gestão, de empresa, não deixe de compartilhar. Esse episódio está disponível no nosso YouTube e também no Spotify. E além desse episódio, lá tem outros vários da nossa primeira temporada do Gente Saúde, que tem sido incrível até aqui e tá chegando ao final, porque tá chegando o final de 2024. Muito obrigada a todos pela audiência e nos vemos em breve.